O sertão nordestino sempre foi um território de extremos. Entre o sol escaldante, a terra rachada e o vento seco, surgiam histórias de coragem, medo e lendas que atravessavam gerações. Cada vereda, cada rio seco e cada encruzilhada guardava segredos antigos, e poucos homens tinham a coragem de enfrentar o destino de frente. Entre esses homens, um nome ecoava com força e temor: Lampião, o rei do cangaço. Mas naquela época havia outro nome que assombrava ainda mais: o coronel mais temido do sertão, um homem cujo poder ultrapassava a força de seus jagunços e espalhava medo por vilarejos inteiros. O encontro entre os dois se tornou uma das histórias mais lembradas do Nordeste, uma narrativa de astúcia, coragem e honra. Lampião não era um homem comum. Desde jovem, sua vida fora moldada pelo sertão e pelas dificuldades do povo que o cercava. Ele aprendeu cedo que coragem, inteligência e rapidez de pensamento eram mais valiosas que qualquer arma. Ao longo de sua trajetória, tornou-se conhecido por sua astúcia, sua habilidade de planejar emboscadas e sua fama de jamais recuar diante do perigo. Mas o coronel que governava aquela região era um adversário diferente, poderoso, estratégico e temido até pelos mais valentes. Com jagunços leais e olhos atentos em cada vila e estrada de barro, sua presença era suficiente para silenciar qualquer conversa e manter o povo em constante vigilância. Boatos sobre o coronel e sua crueldade percorriam o sertão como o vento seco que levanta a poeira. Homens desapareciam, propriedades eram tomadas e o silêncio se instalava nas veredas. Lampião, ao ouvir essas histórias, não recuou. Pelo contrário, viu ali uma oportunidade de mostrar que mesmo o homem mais temido podia ser enfrentado. Não se tratava apenas de vingança ou domínio territorial, mas de uma demonstração de coragem e justiça própria, conceitos que para o cangaço eram tão valiosos quanto a própria vida. Durante dias, Lampião estudou a região, observou os movimentos do coronel e escutou atentamente os relatos das pessoas do sertão. Cada detalhe contava: trilhas pouco usadas, cabanas isoladas, vigílias noturnas, rumores sobre emboscadas e movimentos de jagunços. O sertão, com sua vastidão e silêncio, parecia sussurrar advertências, e os mais velhos contavam histórias sobre homens que haviam tentado desafiar o poder do coronel e nunca mais foram vistos. Mas Lampião, atento e astuto, estudava o ambiente, transformando cada risco em estratégia. O coronel, por sua vez, também era um homem de inteligência aguçada. Sabia da aproximação de Lampião e posicionou seus homens estrategicamente. Cada vereda era vigiada, cada sombra era analisada. Mas o coronel não podia prever a coragem e a astúcia daquele que atravessaria sua região não apenas com armas, mas com inteligência e liderança. O confronto não seria apenas físico, seria uma batalha de mente e coragem, de reputações e estratégias, onde cada movimento carregava o peso da história. Quando finalmente se encontraram, o sertão parecia segurar a respiração. Lampião e o coronel não precisavam de palavras longas. Cada olhar dizia o que precisava ser entendido. O cangaço era mais do que banditismo. Era uma expressão de coragem, astúcia e sobrevivência. E o coronel era a personificação do poder absoluto e do medo. O embate que se seguiu não foi somente de tiros ou força bruta, mas de paciência, observação e sagacidade. Lampião estudava cada gesto, cada postura, cada respiração do adversário, enquanto o coronel tentava medir a audácia do homem que ousava desafiar sua supremacia. A tensão que pairava era sentida por todos ao redor. O vento carregava histórias. O solo seco parecia rachar ainda mais sob o peso do medo e da expectativa. E os habitantes das vilas próximas contavam depois como nunca haviam sentido tanta ansiedade. Cada instante daquele confronto
tornava-se lendário. Cada detalhe era repetido e ampliado em histórias que atravessaram gerações. O sertão inteiro parecia ter consciência de que naquele momento dois mundos se encontravam, o do medo absoluto e o da coragem desmedida. Ao final, Lampião saiu vitorioso. Mas a vitória não era apenas física, era simbólica. O coronel mais temido do sertão havia sido desafiado, e sua aura de invencibilidade começava a se dissipar. Lampião não só provou sua coragem, mas consolidou sua lenda, mostrando que inteligência, estratégia e ousadia podiam superar até o poder mais consolidado. O sertão não esqueceu aquela noite. Homens e mulheres contaram histórias sobre cavalos que pareciam fantasmagóricos, sobre o vento que carregava rumores e sobre o homem que desafiou o medo. Nos dias e anos que se seguiram, a história do encontro entre Lampião e o coronel mais temido se espalhou por cada vilarejo. Tornou-se lenda, narrada à beira do fogo, nas veredas e estradas de barro. Para os moradores, a história não era apenas sobre coragem, mas sobre justiça, honra e a força da reputação. Lampião, o cangaceiro audaz, passou a ser visto não apenas como bandido, mas como símbolo da ousadia do sertão, enquanto o coronel, apesar do poder, se tornou lembrança de que ninguém é invencível. Décadas depois, o sertão ainda guarda ecos dessa história. Alguns afirmam ouvir passos fantasmagóricos à noite, outros falam de vultos que lembram cavalos e homens corajosos que desafiaram o impossível. Mas a lenda permanece viva, lembrando que o sertão é terra de extremos, onde coragem, medo e astúcia coexistem lado a lado, e onde histórias como a de Lampião e o coronel mais temido continuam a ser contadas reverberando na memória das veredas do vento e da poeira que cobre a terra seca do Nordeste.